Olá, tudo bem? Já estava ansioso pela segunda parte? Não precisa ficar mais, porque ela acabou de chegar. Que papo gostoso, né, gente? Quem perdeu ou quer reouvir a primeira parte desse episódio sobre o Hamilton, corre lá que já tá no ar em todos os lugares. Agora chegou a hora da gente ouvir a segunda parte dessa conversa tão gostosa. Tem mais bastidores, mais curiosidades, mais sobre premiações, sobre a forma como esse musical foi feito e como contar essa história desse homem incrível que foi o Alexander Hamilton, ou melhor, Alexander Hamilton. Eu e a Carla estávamos muito empolgados, como vocês perceberam na primeira parte, e torcemos e desejamos que vocês curtam muito essa segunda parte, que também está recheada de carinho e informações super legais. Ao final, contem pra gente o que vocês acharam, compartilhem lá no Instagram do podcast Rabiscos ou no meu pessoal, que será um prazer gigantesco trocar com vocês. Agora, sem mais delongas, vamos à segunda parte do episódio sobre Alexander Hamilton com a Carla Bacco. Por exemplo, e daí eu quero voltar para a parte do gabinete que você falou ali, porque para mim é uma das coisas mais geniais dos musicais, porque tem um filme que chama O Vice, que é o do Christian Bale, que concorreu ao Oscar sobre o vice-presidente, o Dick Cheney, que é do Adam McKay, né? E o Adam McKay, ele faz esse jogo do que, o que teria sido falado, fechado a quatro, né, atrás no salão oval, nas salas, que a gente... Onde é que são as decisões são tomadas? A gente não sabe o que é dito. A gente só sabe o que aconteceu, os resultados daquilo. E nesse filme, tem uma hora que o Christian Bale está conversando com a esposa, que é a Amy Adams, e eles começam a recitar Shakespeare. E daí ele fala, ninguém sabe o que eles estavam falando lá, então pode ser qualquer coisa. Eles podem recitar Shakespeare, eles podem estar cantando, eles podem estar falando nada, porque a gente não sabe o que é dito atrás de portas fechadas. E o Hamilton traz isso, não sei se o filme é um pouco mais antigo, mas me fez essa referência nas discussões de gabinete, que é quando eles vão discutir política. E o que ele faz? Ele faz uma batalha de rap. É uma coisa genial. O presidente tira o microfone e começa... E agora vamos começar aqui um cabinet meeting, tipo, como se fosse uma coisa super comum, assim. Exato. Não, e é uma referência clara, muito comum, tipo, cada um de um lado, vamos lá. E é uma parte também, Carol, que, tipo, quebra a tal da quarta parede, porque você vê lá no cinema eles incitando a galera, o público a, tipo, vamos cantar aí, você tá torcendo pra quem, sabe? E daí, o que acontece? Eles também não sabem o que foi dito, né? Então, eles começam a falar, eles meio que se ofendem, assim. Tipo, é bem de rap, aquelas batalhas de rap, que eles começam meio que se xingar, drop the mic, solta o microfone, daí o outro pega. É que eles estão brigando, porque o da Virgínia, do sul dos Estados Unidos, que era escravocrata, e o Hamilton tá lutando pela outra parte, porque, assim, a gente sabe um pouco da história dos Estados Unidos, né? Eles se separaram na Inglaterra, mas eles continuaram brigando. Então, assim, não foi tudo flores depois que eles se separaram. E essa é a segunda parte do musical. Começa a mostrar essa outra batalha, que é a batalha interna. Então, é muito interessante essa parte que eles vão discutindo ali, que ele vai fazendo essas piadas e eles usam coisas da primeira parte do filme, né? Do musical, do filme, que são situações que aconteceram com o Hamilton e o cara joga na cara dele ali na segunda parte, e eles ficam se jogando na cara. É um diálogo fenomenal com 144 palavras por minuto, né? Porque o Dave Dix, gente do céu, o que é esse homem? Bota essa cena no vídeo. Ele vai falando assim, tipo, como se ele, sem fôlego, assim, tipo, só vai. E depois tem uma outra parte que também é assim, que é quando eles resolvem alguma coisa, que a Virginia e o Washington ali resolvem, que é atrás de portas fechadas. Que o Burke quer saber o que aconteceu. O que eles discutiram lá, gente? O que aconteceu? Eles falam isso, eu quero estar na sala onde as coisas acontecem, porque eu não sei o que acontece nas salas, eu sei que mudou o destino dos Estados Unidos. Então ele brinca, né, com esses acontecimentos, com essas situações. Exato. De forma muito irônica e ao mesmo tempo muito inteligente. E eu gosto demais dessa parte. Eu acho que ele entrou muito bem essa batalha. Muito inteligente. Né? Em vez de ser assim, não, o que você acha? Não sei, é tipo, você não sei o quê, não sei o quê. E tipo, você é um acusando, assim. Não, é exatamente assim, porque, vou contextualizar um pouco da parte histórica. Quando os Estados Unidos começa a questão da independência com a Inglaterra, o Thomas Jefferson, que aparece na segunda parte, ele não participa da guerra. Ele tá lá na França, quietinho na dele. E aí, como na segunda parte do filme, quando o Thomas Jefferson aparece pela primeira vez, a gente é apresentado para ele, a gente fica sabendo que ele estava lá na França, que ele não participou ativamente e tudo mais.
E quando chega nesse momento da batalha, o Hamilton joga na cara dele. Você tava lá com os franceses, aí ele faz até um movimento, né, Carol? Tipo, parece que o Thomas Jefferson tava, sei lá, fumando com os franceses, e ele tá, tipo, enchendo o saco do pessoal querendo, por causa do governo, mas ele não participou. E ele tá falando que a Virgínia porque, assim, a ideia do Hamilton com relação era fazer um banco central, era pegar a dívida de todos os estados das colônias e centralizar isso para que você pudesse diluir e você pudesse prosperar, porque assim, se cada estado ficasse com a sua dívida, nunca ela ia se pagar por conta própria e você não ia conseguir enriquecer, prosperar. E aí o Hamilton traz essa ideia, discute com a galera, fala assim, gente, eu sei que, né, a Inglaterra tinha esse monopólio e tudo mais, mas a gente tem que fazer desse jeito, porque... E aí ele explica, ele tem uma reunião lá de 6 horas falando, explicando o plano dele, por que vai dar certo, mas a galera é contra, a galera fala, não, isso daqui é um absurdo, a Inglaterra também não fazia isso, olha, não vai adiantar. E aí o Hamilton fala assim, cara, vai dar certo. E aí nessa música que a Carol tá comentando, que chama The Room Where It Happens, tipo, o lugar onde aconteceu, ele vai se reunir com o Thomas Jefferson, ele vai se reunir com o Madison, e eles vão tentar chegar num acordo. Por quê? A galera da Virgínia, do sul dos Estados Unidos, não quer liberar grana, que eles eram os estados que tinham mais grana. Enquanto que o Hamilton tinha o George Washington, presidente, a favor dele. E aí tá rolando um embate, porque eles estão querendo saber onde vai ser colocada a nova capital, que na época era Nova York. Ninguém quer ceder. E aí o Hamilton fala, não tá dando certo, eu preciso, para fazer os Estados Unidos, né, como nós somos como nação agora, dar certo, a gente precisa unir as nossas dívidas e fazer esse dinheiro rodar aqui e a gente vai conseguir fazer os empréstimos e vai dar certo, que é o plano que existe até hoje nos Estados Unidos. E aí eles fazem essa reunião e aí todo mundo cede um pouquinho. Então a galera da Virgínia libera a verba para ser a favor do plano do Hamilton e o Hamilton libera que a nova capital dos Estados Unidos seja lá embaixo, perto da Virgínia, que é em Washington hoje em dia, né? Exato, e assim, só lembrando, né, que a gente aprende tudo do Hamilton, mas pesquisando, mas a Virgínia era rica, então eles eram escravocratas, né? Eles tinham escravos, então assim... Exatamente! Então, assim... É fácil você não pagar salário para ninguém, né? Exato, daí você vai ter mais dinheiro, obviamente, né? Então, eles jogam tudo isso nas músicas, então é muito interessante de ver como eles vão construindo isso, assim. E antes, eu vou pedir para você falar um pouquinho do vídeo que você falou da música, que teve, né, do Wait For It, mas eu quero falar da Eliza, porque o Hamilton tem poucas personagens femininas, mas elas são muito importantes. E uma delas é a Eliza, que é a esposa dele. Verdade. 3 irmãs, né? As Skylar Sisters. A Eliza, a Angélica e a Peggy. A Peggy some na história, depois até eu vi uma entrevista ele falou, olha, ela não teve relevância, né? Então, tipo, ela não precisa continuar, porque não dá tempo, né? E essa atriz, inclusive, volta. Ela volta e faz uma outra personagem. Como eu falei, eles ficam voltando, né? Até, essa atriz é ótima, ela é filha de um ator que faz até... Para quem gosta, ela faz... O pai dela fez... qual é aquela série de chorar mesmo? Essa última aí, que acabou agora. This Is Us. Isso, obrigado. O pai dela faz essa série até. E daí ela... A Eliza, a esposa dele, casou muito nova. Eles perderam um filho, eles tiveram várias dificuldades. E o Hamilton morreu com... Quantos anos? 47? 47 anos. Muito novo. Exato. E a Eliza, gente, viveu 50 anos Muito. a mais que ele. Depois que ele morreu, ela ainda viveu 50 anos. Ela morreu com quase 100 anos. E ela foi a pessoa, tanto que a última que eu comecei falando, né? Quem conta essa história foi a Eliza. Porque ele morreu, ele criou muitas coisas, ele escreveu muitas coisas, mas ele não teve tempo de organizar isso, né? Ele podia ter sido apagado pela história pelos presidentes que vieram, que foram Thomas Jefferson, o Madison, né? Eles viraram os políticos, pouco que a gente sabe da história dos Estados Unidos. E a Eliza compilou tudo que ele escreveu, conversou com todo mundo, organizou. Ela era muito amiga do George Washington, da esposa dele, ela fez orfanatos, ela fez muita coisa que fortaleceu o nome do Hamilton. Então, ela tem uma função muito importante, inclusive é ela que fecha o musical, né? Com uma música que eu sempre choro, eu já sei que ela vai falar, eu sempre vou chorar, porque eu acho incrível. E ela tem uma música que é o Burn, que você tem Burn na internet. Já tá chorando antes. Já! Burn também, você acha um monte de diversão, porque tem uma música super bonita. E, literalmente, ela queima um papel. Isso é uma coisa ontem que eu vi. Eu falei, gente, não tô acreditando. Quando eu vi a primeira, eu falei, ela tá queimando o papel com fogo? Porque no teatro é tudo cenográfico, né? Não, é fogo. No palco? No palco. Exato. E daí eu fui ler que eles gostam
tempo para encontrar um papel, para encontrar um negócio que ele tinha que queimar, e tinha que queimar o tempo da música, para quando ela terminasse de queimar, ela sair no escuro do palco. E o fogo não podia estar queimando, porque senão ia iluminar aquele momento. Tinha que estar só iluminado pela a lamparina que ela estava carregando. Exato. Então, assim, é um grau de detalhe, gente, que eles botam fogo no papel e o troço acaba na hora que a música acaba. Então, assim, e a personagem da Eliza é uma mulher muito forte. Isso que eles mostram também. Que elas tiveram uma força muito grande. A Angélica teve uma força muito grande, né? Ela ajudou muito a Eliza, ela era uma mulher muito forte. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, de vez em quando eu estou assistindo pela, sei lá qual vez, é procurar essas pessoas no Google, porque o próprio Lafayette, gente, o cara era tipo... Ele era tipo lutador de batalhas profissional, entendeu? O cara saiu dos Estados Unidos, ele foi lutar na Revolução Francesa, ele ficou a vida inteira lutando em Revolução. Então, tipo, tem várias pessoas que têm histórias geniais que ele traz ali, mas ele só cita porque o foco é o Hamilton, né? Não dá para você desviar, senão ia ter 10 horas no musical. Mas são personalidades, né? Pessoas muito fortes, que foram muito importantes em vários momentos da história, e não só na história dos Estados Unidos, que já é que os Estados Unidos mudou o mundo. Verdade. Então, eu acho isso muito legal da gente perceber as mulheres, perceber a importância que elas têm. Isso é muito legal. Sim. E outra coisa que eu queria comentar dos acessórios de palco, eles têm, né? Como eu falei, o pessoal que fica atrás dançando, eles põem cadeira, tiram cadeira, botam coisa no chão, botam mala, tiram mala, botam mesa. Tudo isso são os próprios atores, né? Que colocam. Sim, tudo muito rápido, muito sutil. Não, a gente não percebe, né? Quando você vê, já tem uma mesa ali, já tem, depois de repente tem uma pessoa com uma roupa, de repente ela já tá com outra. E isso eu acho muito legal. E eles usam arma em alguns momentos da batalha, eles seguram uma arma. E quando eles foram fazer uma apresentação, logo que teve mais um tiroteio, né, em colégio nos Estados Unidos, e eles não seguraram as armas, eles Sim. Eu achei isso muito legal, porque eles também prestam muita atenção no que está acontecendo no mundo. Exato. Assim, que está acontecendo ali. Mas conta pra gente do Wait For It, porque o Wait For It é a música do Burr, né? É a música, o Burr era uma pessoa que, enquanto o Hamilton estava lá fazendo, o Burr estava esperando. E essa música fala sobre isso, é a música que o Lin levou mais tempo fazendo, que é desse episódio que a Carla comentou, que ela descobriu o Hamilton. Conta pra gente um pouco desse. Eu vou contar sobre esse episódio, como essa música também é absolutamente genial, mas eu queria só fazer um parênteses com relação a Eliza, que a gente comentou que ela viveu quase 100 anos também, né? 50 anos viúva, depois da morte do Hamilton. E uma coisa que eu não sei se você reparou, se você ficou sabendo disso, mas todas as músicas que a Eliza canta, a Eliza é a única pessoa que não faz rap, porque o rap, ele requer velocidade, rapidez, porque você tá sem tempo, mas a Eliza, ela sempre teve tempo, então nenhuma música dela é rap, porque ela teve muito tempo de vida, comparada com Hamilton, por exemplo. É verdade. Mais uma coisa genial. E o vestido dela sempre é azulzinho, é sempre uma cor mais clara, ela anda devagar no palco. Então, a construção dos personagens, gente, é realmente de chorar emocionante. Exato. Né? Tem a música que na música dela, ela fala que Deus, na sua misericórdia, deu para ela o que o Hamilton não teve, que era tempo, porque acho que tudo que o Hamilton queria era tempo para poder fazer tudo, que ele tinha planos, né? Ele era uma pessoa que tinha muitos planos. E aí a gente vai entrar nessa diferença de, por exemplo, Alexander Hamilton e Aaron Burr. My Shot e Way For It, que são as músicas dos dois personagens principais, né? O herói e o antagonista. Quando eu assisti esse episódio da Netflix falando sobre Way For It, e você vê como o Lin pensou na construção do personagem, você fala, cara, isso é genial. Por quê? O ritmo da música é muito diferente. Como você comentou, o Burr é o tipo de pessoa que tá na moita, ele nunca é uma pessoa, ele não é uma pessoa de impulso. Então, uma coisa que a diferença clara entre o Hamilton e o Burr. O Burr, quando ele conheceu a esposa dele, que ele gostava, ela era casada. E ele esperou 14 anos para o marido da mulher morrer para poder casar com a mulher. Enquanto que, assim, o Hamilton nunca, jamais, na vida dele, esperar por nada para poder. O Hamilton ia para cima das coisas, sabe? Ele já tinha perdido tudo. Ele já não tinha paz, ele não tinha terras, ele não tinha absolutamente nada. Então, qualquer oportunidade, ele agarrava. Enquanto que o Burr, ele também é órfão. Então, assim, eles são muito similares na vida, né? Ele também é órfão, só que diferente do Hamilton, ele tem muitas riquezas, muitas posses. E aí ele fica com medo de perder tudo isso. Então, tudo dele é muito pensado. Ele nunca vai expor muito os seus pensamentos, ele nunca vai se jogar de cara nas ideias, ele tá sempre com o pé atrás em todas as situações. E a música mostra
tudo isso. Então, o ritmo da música é completamente diferente. Ele fala assim, o que eu vou... E ele quer deixar claro o seguinte, eu não sou uma pessoa que tô perdendo tempo, eu tô esperando meu tempo, sabe? Eu não tô ficando para trás, eu tô tipo, calma, vai chegar o momento que eu vou acertar a oportunidade. E nesse episódio, ele fala assim que é muito interessante que várias vezes na vida, uma hora você tá um pouco mais como Hamilton, outra hora você tá muito mais como Burr. Então, tipo, poxa, eu tô num momento da minha vida que eu vou para cima, eu vou pegar a oportunidade que passar, porque eu não posso perder, sabe? Mas tem momentos na vida que a gente tá mais devagar, a gente tá mais cauteloso, a gente tá pensando... Então, assim, você consegue se relacionar com isso. Em que momento da vida eu tô? Eu tô mais Burr ou eu tô mais Hamilton? Eu faço essa piada às vezes com a minha irmã, a gente tá, sei lá, decidindo alguma coisa. Inclusive, um beijo, Beatriz. Obrigada por compartilhar dessa obsessão comigo. E às vezes a gente tá nessa situação, tipo, eu tô pensando nesse plano, e aí ela fala assim, tá, você tá mais Burr ou mais Hamilton nesse momento da vida? E aí eu falo, putz, é verdade, o que eu tô fazendo? Genial, adorei essa referência. Porque é muito isso, e agora você tá falando, eu percebi que às vezes eu quero escutar uma música do Hamilton, eu vou muito nisso. Hoje eu quero escutar uma música mais calminha, eu quero escutar uma coisa mais... eu boto Wait For It. Aí eu não vou no Alexander Hamilton. Ou eu tô tipo mais no grau, eu boto no Alexander Hamilton. Eu boto uma coisa mais, tipo, uma outra coisa. A gente vai muito, o sentimento da música muito igual com o que a gente tá sentindo. E a gente já começa a conhecer a trilha, você já vai direto, tipo, no que você tá afim de ouvir, assim, né? E, gente, é muito assunto. O tempo, tá quase uma hora de episódio e ainda tem muito coisa na minha cabeça, mas aquela coisa que a gente também falou da música, o cenário, tem a parte toda da Angélica Schuyler, que para mim também é uma das músicas mais maravilhosas, que quando elas cantam Helpless, que é a música que elas estão cantando quando ela conhece, casa com o Hamilton, e depois volta, que é qual que é a da outra, da Angélica, que daí ela canta... Nossa, isso é genial. Satisfy, que é a mesma, o que ela estava de fato pensando na hora que aquela outra música estava acontecendo. E ela começa a cantar a mesma música, ela fala rewind, que é tipo volta. O negócio começa a tocar um disco arranhado, como se estivesse voltando, assim. O palco gira ao contrário, a luz exatamente. Muda, e a cena começa a acontecer em câmera lenta, atrás, a mesma parte que tinha acontecido antes, e ela falando em rap o que ela realmente estava sentindo e pensando naquele momento. Para mim, e daí, no final, acelera, e a cena volta para o mesmo ponto de onde parou, que era da onde ela estava. Como se ela tivesse... É genial! Genial! Essa música assim, ela é absurda. Ela é absurda visualmente, então é exatamente isso que você falou. Você assiste lá a primeira música, tal, você descobre como que o Hamilton conheceu a Eliza, lá no baile de inverno, tudo mais, e não sei o quê, aí a Eliza se apaixonando pelo Hamilton, conhecendo as irmãs, o casamento deles, e aí você tem, no casamento, a Angélica Schuyler, que é a irmã da Eliza, fazendo o brinde para os noivos. E aí você tem esse momento do rewind, que é tipo, voltando, né? Vamos rebobinar a cena e ver de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. E aí você vê a questão do baile, você vê tudo que a Eliza passou, mas agora a Angélica vendo tudo isso e falando, cara, eu amo esse cara, a gente dá super certo, portanto, por que a Satisfy também é em rap, e é um rap, e assim, vamos combinar que é um rap cabuloso, é um rap muito rápido de ser cantado. E por quê? Porque a Angélica tem uma linha de pensamento muito parecida com Hamilton. Ela também é muito acelerada, ela é muito inteligente, então tanto que a música dela fala assim, é assim que é encontrar alguém tão, tipo, na mesma vibe, na mesma pegada, na mesma inteligência que você. Sim. E aí você tem... E aí você fica triste. Eu fico meio triste, assim, eu entendo a Angélica, tipo... E, querendo ou não, as notas de Satisfy são notas que toda vez que ela toca durante o filme, na minha cabeça também é uma questão de sacrifício. Você, tipo, tá deixando algo que você quer muito por uma outra causa, né? Então, ela tá deixando de ficar com Hamilton para que a Eliza fique com Hamilton. Então, porque você ama porque a Angélica ama a Eliza. E ela vê que a Eliza tá completamente apaixonada pelo Hamilton. Sim. Então, assim, é uma questão de você falar, cara, isso é importante, mas não é tão importante, assim, eu posso deixar pra minha irmã. Tem outras coisas aí no meio, né, gente, que não dá pra explicar, assim, muito detalhe. Isso é uma coisa também que eu vi o Lin falando, que, na verdade, a Angélica já era casada nesse momento da vida real.
tipo, quando eles conheceram o Hamilton. Já, Né? isso. E daí no musical, ele até fala, tem algumas licenças poéticas para a música fazer sentido, porque não ia, ela se apaixonou pelo Hamilton, tudo isso realmente aconteceu, mas ela, no musical eles fazem como se ela casasse depois, mas assim, ela casou, ela já era casada, mas assim, por efeitos de história, não tem tanta importância ela ser casada agora ou casar depois, porque ela realmente era apaixonada por ele, e ela ajudou a irmã até o final, foi enterrada junto, né? A Eliza enterrou ela junto com o Hamilton. Então, assim, é muito interessante a gente ver essas dinâmicas e como ele foi fazendo algumas concessões da história, foi ajeitando algumas coisas para fazer sentido no que ele estava contando também. É um super apurado historicamente, ele seguiu muita coisa. Então, como é que a gente sabe que a Eliza era apaixonada? Porque eles trocavam cartas, né? Ela trocava cartas, ele tinha toda uma... Era tudo muito documentado, diferente de hoje em dia, que a gente manda WhatsApp, né? Era tudo muito documentado. Então, ele tem esse material de apoio. Ele inventou situações fictícias, mas os fatos ele tem. Você fala alguma coisa que se empolgou ali. E assim, e aí você vê, eu me empolguei, eu lembrei aqui que eu falei, mas eu preciso falar disso, que a gente acabou de falar de Burn, e eu quero falar de Burn que tem a ver. Mas, pra gente terminar a série, e aí você tem toda essa situação do negócio rebobinando, você vendo as últimas 2 músicas de uma outra perspectiva, e depois volta de novo pra terminar a música de série. E você vê o sofrimento da Angélica, querendo ou não, de ter aberto mão do Hamilton para aquela situação, você vê nossa, quando ela canta, nossa, o sofrimento. Sim. Daquela nota, menina. Canta aquela gera um peso assim que você fala, meu Deus. Canta demais aquela mulher, meu Deus do céu. Ela ganhou um Tony Award por essa música. E querendo ou não, se você parar para pensar, ela não tem nenhum, assim, outros momentos para brilhar. Ela tem aquela música. E aí ela não brilha, né, querida? Ela fica radiante. Sim. Exatamente, porque ela faz o rap, ela faz o drama, ela faz a feliz, ela canta, ela interpreta, tudo numa música. Então, assim, esse é o poder de uma pessoa que pega um papel e domina. É a mesma coisa que a gente falou do rei George, né, do King George. É um papel pequeno, é a mesma melodia, e ele brilha, ele se destaca. Então, isso é legal do Hamilton, que ele dá momentos para brilhar para todo mundo. Exatamente. E aí eu queria fazer completar aqui um negócio sobre Burn, que você comentou, que Burn é absolutamente fantástico também. Burr é a música do Coração Quebrado da Eliza, quando ela descobre que o Hamilton teve um caso, e ele tornou público esse caso. Ele pegou, né, ele estava sendo meio que coagido ali pelo Aaron Burr, pelo Thomas Jefferson, que estavam suspeitando dele fazer desvio de dinheiro, e ele falou assim, não, eu vou pegar e vou lá jogar a verdade na cara de todo mundo para ninguém me coagir, ninguém tipo para assim, fazer... Eu prefiro ser adúltero blackmail, como chama em português? Né? Eu prefiro ser adúltero do que tá desviando dinheiro. Olha, gente, eu não desviei nada, só traí a minha esposa. Exatamente. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? Só traí a minha esposa. Mas aí ele pegou, querendo ou não, você não pode negar a coragem do Hamilton. Ele pegou e publicou o The Reynolds Pamphlet, né? O panfleto do Reynolds, contando a história. E sabe quantas páginas tem esse panfletinho? São 95 páginas dele escrevendo o que aconteceu. Não assim um panfletinho de uma folha. São 95 páginas, tá? Dele contando que ele se reuniu lá com a mulher, que o marido da mulher, no caso, estava sabendo, que ele pagou, né, para poder sair com essa mulher, que ele teve esse caso quando a esposa dele e os filhos estavam fora. Mano, você não pode negar que o Hamilton teve culhões para poder se expor dessa forma. Só que aí ele se ferrou com a esposa dele, com a Eliza, né? E aí é justamente em Burn que ela vai lá e rasga tudo. E aí você vê que ela fica muito sentida, porque imagina, o Hamilton é uma pessoa que fala muito bem, escreve muito bem, e aí ela vai aonde? Nas cartas que ele escreveu para ela, onde ela falava assim, cara, eu li essas cartas e eu jurava que você era meu. Que você era meu. Não tem como falar de uma outra forma, que a gente estava junto nessa. E aí, ela pega e queima, como a Carol comentou, essas cartas. Então, você imagina que o maior poder do Hamilton, que são as palavras, e no caso as cartas são as palavras escritas, ela queima isso. E aí ela fala na música que ela está se apagando da narrativa do Hamilton. E ela realmente queimou cartas. Então, assim, você tem momentos perdidos aí da história, porque você não sabe o que aconteceu, porque... E outra, a Eliza também não era uma pessoa de impulsos. Ela queimou essas cartas um tempo depois. Para o musical, ela queimou ali naquele momento, mas eu li em algum lugar nas minhas pesquisas que
ela queimou algumas cartas depois. Acho que também porque, cara, querendo ou não, você fica com o coração sentido, você não quer mais pensar por aquilo, né? Sim, isso que você tá falando é legal também, que conecta com o que a gente falou antes. É uma história que não é preto e branco. Ah, mas ela viveu 50 anos depois em função do Hamilton. Sim, porque isso aconteceu, foi muito grave. Mas, assim, anos depois eles perderam um filho, ele foi, né, eles tiraram ele do poder, eles meio que sofreram um golpe, digamos assim. Então, assim, muitas coisas aconteceram, né, na vida. Não foi esse momento que definiu, foi um momento da história deles. E ela perdoou ele depois. É. Porque, assim, a vida é mais complexa, né? Não é simples assim, traiu, acabou. Não, teve toda uma história, teve todo um desdobrar. E realmente, como a vida dele estava entrelaçada até o final. E isso é muito bonito da gente ver e a gente não julgar também. Porque isso que você falou no começo, o Hamilton não é um cara perfeito. Ele não pegou a escolha falando, falar só que o cara era maravilhoso e como ele era incrível. Não, o cara faz muita coisa errada. Ele, tipo, ele é muito, ele vai fazer, tipo, eu acho que ele realmente fez mal pro Bernie em algum momento. Os dois ali foram nocivos em algum momento, porque eles cada um tava pensando na sua trajetória, então é difícil a gente julgar, ainda mais sem ter todos os dados, né? A gente, exatamente, cartas queimadas, situações que não foram contadas. Então o musical não julga, ele mostra um cara super incrível, mas que também era super humano, e como as pessoas em volta dele foram sendo tocadas por ele, porque o musical chama Hamilton. É sobre ele, mas é sobre o legado dele e como ele influenciou essas outras pessoas. Então é um musical extremamente emocionante, tocante, complexo, detalhista, e assim, vale a pena ver muitas vezes. Sim. Não é uma, né? Não é só uma. Tanto a gente estava conversando aquele dia, né? Muitas vezes. Quem viu uma vez, vocês não gostam, porque é complexo. É difícil, você não pega muita coisa. Então você acha um musical meio cansativo até, se você assistiu a primeira vez. Não, você tem muito... Não muito... é só como a gente, né? É. A gente que ama musical já vai contra... Mas às vezes a pessoa não é tão fã de musical, às vezes estranha um pouco, mas vale a pena pegar agora e botar play. Acabou esse podcast, você pega e põe play no Hamilton, que está na Disney Plus e em outros canais menos oficiais também, para quem quiser. Sim. Né? Porque, assim, é muita coisa e cada vez que você assiste, você descobre uma coisa nova. Exatamente, você fica... E outra, Carol, se você julgar uma pessoa pelo seu pior dia, como que vai ser, né? Quem sobra? Sim. No final das contas. Então, isso é uma coisa bem importante. Todo mundo tem um lado muito bom e também tem um lado ruim. É que tudo fica meio interligado. E a vida é isso, né? Não dá pra você não tem só dias de glória, você tem os seus dias de luta e as coisas vão se interligando. E isso é uma coisa muito legal do Hamilton. Você vê toda a ambição e persistência dele para conquistar as coisas, ajudar os Estados Unidos, e aí você vê o outro lado dele depois, como marido que, pisou na bola feio, que acabou perdendo o filho dele. E vamos falar aqui rapidinho da música do choro. Vamos chamar de música do choro. It's Quiet Uptown, sem condições. Sem condições. Sem condições. Porque, assim, nós somos filhos, né, dos nossos pais aqui, e realmente, quando você é casado e perde o seu esposo ou esposa, você vira viúva. Se você é filho e perde seus pais, você é órfão. Mas não existe uma palavra ou algo que defina um pai que perde um filho. Porque e aí você imagina a situação... Não dá para definir. E outra, era o primeiro filho do Hamilton. Então eu imagino o cara que era órfão, que não teve a figura paterna. A gente já tá chorando lá de Dear Theodosia, que é a música que ele tá cantando sobre o filho. Já começa aí. Mas quando chega nessa situação e ele fala da perda do filho dele, e você vê que uma coisa que eu gosto muito, ele fala que ele não era uma pessoa muito religiosa. Ele meio que não acreditava muito. Lá em Hurricane, ele deixa isso muito claro. Mas quando chega na parte que o filho dele morre, e você vê que a pessoa que saía falando tudo, muda para um lugar mais silencioso, mais calmo. Nossa, aquilo dali me quebra de uma forma. E aí, e assim, é uma música que não é cantada nem pelo Aaron Burr, nem pelo Hamilton, nem pela Eliza. Por que não é cantada pelo Aaron Burr? Porque o Aaron Burr não tinha ali nenhum vínculo com o filho do Hamilton. Mas é cantada pela Angélica, que, querendo ou não, amava o casal Hamilton e amava o filho deles. Então, assim, só que como pais, os dois ali não tinham como cantar. Imagina você, pai e mãe, cantar sobre a morte do seu filho. Então, eu achei aquilo tão bonito. E todo mundo chora tanto ali, você vê todo mundo depois recuperando. Sim. Aff.
Eu não vou chorar não, tá? Tá lembrando aqui da cena, respira, vai, respira. Juro. Deixa eu tomar uma água. Ai, meu Deus. É que é muito bonito, é isso que a gente está falando. Ele tem momentos muito duros também, mas a forma como eles colocam cenografia, justamente quem está cantando, a luz, é muito genuíno, assim. O filme ficou muito bonito. A câmera se aproxima, a câmera se afasta, ela sobe, ela desce, ela leva a gente para dentro da narrativa. Então, isso é diferente de você estar no teatro, você se envolve, mas ali a gente se envolve de uma forma muito mais intensa. E as cores são muito bonitas, né? Ele é muito, muito legal. E já caminhando para o final, senão a gente não vai terminar nunca, a gente vai passar o resto do dia aqui falando de Hamilton. Uma coisa que eu vi ontem que eu achei... Com facilidade. Sei, tranquilamente, não tem dificuldade nenhuma, é só porque vocês, né, para vocês não ficarem cansados, a gente também. Mas uma coisa que eu vi que eu achei muito legal é que nos créditos do filme, o Lin-Manuel Miranda, o Hamilton, a pessoa já está confundindo o Lin com o Hamilton. O Lin agradece os lugares que ele escreveu Hamilton, porque ele levou anos. Sim! Né? Então, assim, os lugares fazem parte da história. Então, eu acho isso muito delicado da parte dele. E tem vários vídeos, assim, durante a pandemia, eles reuniram vários elencos originais e vários musicais para cantar músicas dos musicais. E bem na época da eleição ali, o elenco do Hamilton cantou. Então, tem vários vídeos deles se reunindo, o elenco original cantando também durante a pandemia. Então, tem muito material de Hamilton na internet. Então, quem quiser conhecer mais, entender mais, joga no Google, procura, ou entra em contato comigo, ou entra em contato com a Carla, que a gente passa para vocês várias gente, muito material. Muito material. Quando eu assisti Hamilton, eu fiquei completamente obcecada. Eu não sei, assim, te falar de outra forma, juro. Eu fiquei completamente... O Spotify de 2020 só tinha Hamilton. Eu acho que eu entrei no 0,1% da população que só ouviu Hamilton, sabe? Sabe aquelas retrospectivas do Spotify? Sim. A minha retrospectiva de 2020 é só Hamilton, de 2021 também ficou super alta de Hamilton. E aí eu fiquei completamente... Eu achei absolutamente genial. As roupas, as coreografias, tem vídeos sobre o coreógrafo que ganhou prêmio também, falando das ideias da música, de como você está visualizando aquilo que está sendo cantado, a cenografia, os atores. Aí você entra no... um lugar muito legal também, tem um site que chama Genius, que você tem a música, e na música você tem alguns comentários. Então você tem lá, se você jogar Genius e colocar Hamilton, você tem lá as 46 músicas comentadas, e lá você consegue achar muito material para estudar, para ler. Eu fiquei, assim, completamente alucinada. Graças a Deus eu tive aí a minha irmã, e, assim, muito obrigada também aos meus pais, juro, Carol, eu ouvi Hamilton, eu e a minha irmã, todos os dias. Então, assim, Way For It, antes da gente assistir o filme, a gente ouvia só Way For It, Alexander Hamilton, Guns N' Chips e Yorktown. A gente ouvia essas músicas em loop, sabe? Muito obrigado, pai e mãe, por terem suportado aí, de aceitarem essa obsessão. Porque realmente, para quem ainda não se identificou, às vezes vai falar, nossa, mas cara, é muito genial. E eu acho difícil alguma coisa hoje em dia me pegar tanto, porque é absurdo. É absurdo. Eu espero que quem está ouvindo tenha sido picado pelo mosquitinho do Hamilton, tenha no mínimo ficado curioso para conhecer mais. No mínimo curioso. Bota no YouTube, bota no Spotify, liga no Disney Plus, assiste, conhece, vocês vão ver que agora, com tudo isso que a gente falou, com certeza vai ser uma experiência muito diferente para você que está ouvindo. Eu quero agradecer demais a Carla, que esteve aqui falando com a gente sobre esse musical, que se vocês quiserem a gente volta e fala mais, porque assunto não falta, coisa para falar não falta. A gente teve que fazer uma seleção, correr algumas músicas, algumas coisas, porque é muito detalhe, né? Tem vídeos de meia hora, gente, analisando uma música, para vocês terem ideia. No YouTube. Então, assim, tem assunto para não acabar. Então, eu quero agradecer demais por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar sobre Hamilton. A gente vai continuar conversando, né, no WhatsApp, trocando vídeos, porque encontrei alguém que ama Hamilton tanto quanto eu. Aqui em casa, eu só estou sozinha, então, obrigada pela parceria aí no Hamilton. E agradecer a todo mundo que escutou, que escuta, que participa. Muito obrigado. Tá genial. Já vou te passar a palavra para você agradecer, mas eu quero agradecer também o Tadeu, que edita esse programa, todos os convidados que vieram, que estão para vir e que surgiram temas, surgiram convidados, que a gente está sempre se aprimorando, e falar de cinema é uma grande alegria dos meus dias, e eu fico muito feliz de estar aqui toda semana falando com vocês. E obrigada, Carla, mais uma vez. Passo a palavra para você encerrar aí e agradecer, fazer todos os agradecimentos. Poxa, muito, 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 muito obrigado, Carol. Eu tô assim...
radiante. Encontrar uma pessoa que gosta tanto da mesma coisa que você é muito legal. Então, a gente ter essa abertura para falar tanto aqui de Hamilton, para abrir o nosso coração e falar de todas essas coisas. Muito obrigado a todas as pessoas que participam junto com você, cara. Obrigada aí aos ouvintes. Obrigada. Vamos agradecer aqui a Lin-Manuel Miranda. Você não sabe que a gente existe, mas muito obrigado pela sua genialidade e colocar tudo isso para a sociedade, né? Para a gente parar e pensar e refletir, descobrir coisas novas. Eu acho importante. E, cara, abre o seu coração para Hamilton, deixe ser tocado por esse musical. Você vai descobrir coisas muito interessantes, até sobre você mesmo. Como a Carol comentou, as letras continuam super atuais, você pode pegar sempre pescar um pedaço aqui, um pedaço ali, que vai caber no seu dia a dia, por incrível que pareça. E é isso. Então, a gente não sabe, como a Carol falou, quem vive, quem morre, quem conta a sua história, e a gente está aqui contando a história de Hamilton. Muito obrigada.